O presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, disse ao portal UOL que a estatal não irá aceitar intervenção e também reafirmou que o tabelamento de preços não funciona. E sobre esse assunto, agora nós vamos continuar aqui com esse tema. Vamos conversar com o diretor executivo da Abrilivre, Associação Brasileira de Revendedores e Combustíveis Independentes e Livres, Rodrigo Zingales. Rodrigo, eu quero inicialmente perguntar para você, nós sabemos que os preços estão nas alturas, mas também queria que o senhor falasse justamente aí dessa possibilidade até da falta de combustíveis aqui no Brasil. Muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lívia. Bom dia, ouvintes e telespectadores da PAN. Então, na realidade, a gente está muito preocupado com essa medida da Petrobras. Na realidade, a gente já vem muito preocupado com tudo que vem acontecendo no nosso país. Esses aumentos constantes de preços dos combustíveis está impactando diretamente nas vendas dos postos e, consequentemente, em toda a economia brasileira, com inflação, risco de aumento de desemprego e tudo mais. E em relação ao tabelamento de preços, como é que você vê essa questão, Zingales? Então, na realidade, acho que eu gostaria de mudar o nome, ao invés de ser um tabelamento de preço, uma mudança de política de preços da Petrobras. A Petrobras, como todos nós sabemos, ela foi criada historicamente como uma empresa estatal construída com dinheiro público e, portanto, a Petrobras hoje, mesmo como uma sociedade de economia mista, ela tem a necessidade e o dever também de fazer política pública. No formulário de referência, que é um relatório preparado e enviado para os acionistas, a Petrobras coloca como fator de risco o fato de a União ser a controladora majoritária da Petrobras e, portanto, poder utilizar da Petrobras para fazer política pública. E eu acho que é isso que a gente tem que estar na pauta. A União agora intervir um pouco na Petrobras para poder reduzir os preços dos combustíveis. Rodrigo, eu gostaria que o senhor explicasse, então, esse caminho, né, da distribuidora que chega até a bomba do posto e que o consumidor vai abastecer, de fato, esse combustível. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa concentração de mercado, desse monopólio da Petrobras. Tudo isso acaba explicando a situação que vivemos hoje? Exatamente, Marcelo. Hoje, cerca de 80% de todo o combustível vendido no Brasil vem da Petrobras. E 65% de todo o combustível vendido para os postos vem de 3 distribuidoras, que são as principais distribuidoras bandeiradas do país. O que tem acontecido a Petrobras aumenta o seu preço, imediatamente as 3 principais distribuidoras aumentam o preço e as pequenas também acabam seguindo esse aumento de preço. E aí bate no posto e o posto acaba sendo obrigado a aumentar o preço. Um fato grave, ao nosso ver, é que muitas vezes o aumento da Petrobras, vou dar um exemplo, na última semana foi de 19 centavos, para a distribuidora esse aumento seria de 14 centavos, porque representaria 73% da gasolina A na formulação da gasolina C, e vários postos receberam combustíveis com 19 ou 20 centavos a mais de aumento de preços. Ou seja, alguém está pegando parte desses aumentos para aumentar os seus lucros. E isso também é um outro fator que está prejudicando não somente os consumidores, mas também os donos de postos, que são obrigados a repassar para os consumidores esses aumentos. E além dessa questão, né, Rodrigo, a gente tem o mercado internacional, que é o que pesa mais, né, no preço. O preço do barril de petróleo, a alta do dólar, o câmbio, né, nas alturas. E eu queria te perguntar justamente se, nesse contexto de altas em que o mercado internacional interfere mais, como você vê essa discussão no Congresso Nacional de fixar a cobrança do ICMS? É uma coisa que vai resolver agora, mas a longo prazo não? Como você avalia essa discussão? Então, o PLP, que foi aprovado na Câmara dos Deputados nessa semana, ele traz como se fosse uma barreira de aumento do ICMS. Então, basicamente, os estados, uma vez aprovado esse projeto de lei, os estados eles vão ter até um limite para poder aumentar o ICMS. Isso, a tendência é o quê? Que
se abaixar o preço do barril do petróleo, abaixar o dólar, o preço vai diminuir dos combustíveis e os estados não vão conseguir aumentar o valor do ICMS. E aí eu vou ter uma redução no preço do imposto para os postos, distribuidoras de combustíveis. E, nesse caso, vai interferir positivamente no sentido de redução de preços para o consumidor final. Rodrigo, o presidente Bolsonaro está culpando os governadores, o ICMS. Eu queria que o senhor falasse justamente, nós vivemos agora uma crise econômica, preços em elevação, só que os entes federados, os estados, os municípios estão acumulando mais, porque os produtos estão ficando mais caros e o ICMS está incidindo justamente em produtos mais caros. Eu queria que o senhor explicasse também essa questão. O presidente tem razão, os governadores têm razão? Eu acho que, na realidade, todos têm um pouco de razão e todos não têm razão por eventualmente não estarem fazendo todas as medidas necessárias para a redução dos preços. Por quê? O aumento dos preços dos combustíveis, ele decorre de uma política internacional da OPEP, que está aumentando o preço do barril, mas também de problemas internos nossos, uma instabilidade econômica e política que está gerando uma desvalorização do real, ou seja, o dólar está aumentando. Então, com isso, o preço internacional para nós está aumentando ainda mais do que para outros países. Então, esse é um fator que o governo federal ele tem que também resolver do ponto de vista macroeconômico, para impedir que o dólar continue aumentando da forma como está. Esse é um ponto que os estados têm razão quando dizem e colocam parte dessa culpa no governo. No caso específico dos estados, os estados também têm a sua responsabilidade. Por quê? Porque a forma de cobrança do ICMS, como o senhor José Alberto comentou, acaba gerando uma bitributação. Por quê? Porque o ICMS hoje, cobrado pelo Estado, ele incide sobre o preço final de ontem. E nesse preço final já tem o ICMS embutido, já tem PIS, COFINS e CID embutidos. Então, acaba tendo um aumento no preço do ICMS. Agradecemos, então, a participação do diretor executivo da AbriLivre, Rodrigo Zingales, conversando conosco aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Até mais, Rodrigo. Obrigado. Obrigado, bom dia. Até logo.